Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao CIEX. Sou o Mestre Mário e hoje trago mais um aulão para vocês aqui no nosso canal. Hoje contemplo pontuação. Se tem pontuação, tem vírgula. No meu curso de português eu falo muito sobre SUVECA e também SVC. Já conhece o SVC? Então vou falar para vocês sobre ele agora. Tem vírgula? Lembre-se de SVC. O que é SVC? Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. É isso que é SVC. Então, não posso usar a vírgula para separar o sujeito do verbo. O homem, sujeito, está evoluindo bastante, está evoluindo locução verbal. O que a banca faz? Ela vem aqui e coloca somente esta vírgula que o homem nos tempos atuais está evoluindo bastante. Está errado, porque eu separei o sujeito do verbo. Se entre o sujeito e o verbo aparecerem duas vírgulas, perfeito, está correto. Se for essa adjunta adverbial de curta extensão, pode usar ou não a vírgula. Nos tempos atuais é o quê? Uma adjunta adverbial. Se esse adjunta adverbial estiver no meio da frase, entre o sujeito e o verbo, virá separado por vírgula. O correto é o que? O homem nos tempos atuais está evoluindo bastante. Macete, uma vírgula errada. Duas vírgulas, certo. Para separar o verbo do seu complemento, eu não posso separar o verbo do complemento. Eu creio para sempre em você. Eu creio para sempre em você. Então, o que você observa? Que quem crê, olha aqui, eu tenho o verbo e aqui eu tenho um complemento. Se entre o complemento e o verbo tiver uma vírgula, errado. Se forem duas, correto. Eu creio em você para sempre. Então, tem vírgula? Lembre-se de que? SPC, ou melhor, SVC. Então, concursando, no meu curso de português eu deixo para vocês essas dicas valiosas. SUVECA, SVC, Enéas 4Ps e outras dicas também. Vamos compreender agora. A pontuação está em conformidade com a norma padrão em, o que eu disse? SVC. Você identifica o sujeito e depois vai verificar qual é o verbo que está relacionado a ele. Então, os acidentes de trânsito com motocicletas atingem. O que atinge? Os acidentes, sujeito. Atingem verbo. Entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula? Está errado. Falei com você ainda há pouco sobre SVC. Com os tratamentos, o país tem aumento nos gastos públicos. O país tem. Então, aqui você observa quem tem. O país, entre o sujeito e o verbo tem uma vírgula, caro concursante? Está errado. Então, ficaria assim, ó. Com os tratamentos, o país tem aumento nos gastos públicos. Outro ponto importante também. Você não separa o adjunto adnominal nem o complemento nominal do substantivo a que se referem por vírgula. Então, não pode. Ficaria correto. Com os tratamentos, vírgula. O país tem aumento nos gastos públicos. Então, retiro aqui também. E perda da força laboral. Não vou usar a vírgula antes do E. Por quê? Eu posso usar? Posso. Mas eu só uso a vírgula antes do E se forem sujeitos diferentes. E aqui não são sujeitos diferentes. O boletim do Ministério da Saúde comprova. Ele comprova o quê? Comprova isso. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o complemento. Entre o verbo e o complemento, não posso usar vírgula. SVC, caro concursando. Despesas por TCE, que eram de 123 milhões em 2018. As despesas atingiram. Aqui é o sujeito e aqui é o verbo. O que eu disse? Se entre o sujeito e o verbo houver uma vírgula, errado. Se forem duas vírgulas, provavelmente estará correta. Então, as despesas que eram de 123 milhões. Aqui você observa este que é um pronome relativo. Pronome relativo, ele dá início a quê? Pronome relativo, ele retoma um substantivo anterior às despesas e ele dará início a uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. A explicativa vem separada por vírgula, correto? Foram hospitalizados 70 mil motociclistas, 70 mil foram hospitalizados. Então,
eu não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Tem vírgula, caro concursando? Lembre-se de quê? De SVC. Assinale a frase cuja vírgula está corretamente justificada. A questão da FGV, vamos ver? Todas as especulações são cinza, meu amigo. Sim, concurseiro, quando eu falo isso daqui, eu tenho o quê? Um vocativo. Vocativo é quando você chama alguém, você fala com a pessoa. Então, quando eu falo sim, vírgula, concurseiro, eu estou falando com você, estou chamando você. Então, vocativo. Fui passear com as árvores e o resultado é que fiquei mais alto. O emprego da vírgula está correto? Sim. Por quê? Aqui eu tenho sujeitos distintos. Quando forem sujeitos distintos, eu posso usar a vírgula antes do e. Separar uma oração reduzida? A justificativa não é essa. A ave canta mesmo quando. Então aqui eu tenho mesmo quando. Eu tenho novamente mesmo quando aqui embaixo. Esse mesmo quando é o quê? Uma oração subordinada adverbial. Então, oração subordinada adverbial. Alguns gramáticos consideram que, quando ela vem depois da oração principal, o uso da vírgula é facultativo. Poderia usar ou não, usou ok. Mas está marcando a elipse do verbo? Não. Elipse é quando você retira um verbo, quando fala elipse do verbo, que já foi citado anteriormente. Eu fiz a tarefa e Maria as obrigações de casa. Então você observa que eu suprimi, eu retirei o verbo fazer, aí eu teria uma elipse. Mesmo quando, novamente, oração subordinada adverbial. Separar elementos de mesma função sintática, a vírgula é usada? Sim, mas não é o caso. Elementos de mesma função sintática. Fui ao mercado e comprei arroz, vírgula, óleo, vírgula, verdura, vírgula. Termos que exercem a mesma função sintática. A flor do vaso sorri. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, oração subordinada, melhor, oração coordenada, sindética, adversativa. Eu uso vírgula antes das adversativas? Uso sim. Então, o emprego da vírgula está correto? Sim. Agora, foi para evitar a ambiguidade? Não. Uma vírgula foi acrescentada corretamente a um trecho do texto em: a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro já disse. Tem vírgula? Tem SVC. Você não vai separar o sujeito do verbo por vírgula. Se for uma vírgula, errado. Se forem duas, provavelmente eu terei uma adjunta adverbial intercalado, vem com duas vírgulas. Então, o correto não pode ter esta vírgula. Se você tiver mais dúvida, você vai observar aqui que está falando que uma vírgula foi acrescentada corretamente a um trecho do texto. Volte ao texto e você vai verificar. Olha, lá no texto essa passagem está sem vírgula. Aí o que é que você vai observar? Estas questões, 90% delas você consegue resolver voltando ao texto e identificando que esta vírgula foi acrescentada a um adjunto adverbial, correto? De curta extensão ainda. Por quê? Porque o adjunto adverbial de curta extensão, até duas palavras, o uso da vírgula é facultativo. Então, encontrou um adjunto adverbial, provavelmente ela estará correta. Por quê? Com adjunto adverbial de curta extensão, você pode ou não usar a vírgula. Ele tem histórico, histórico de viagem. Então, aqui eu tenho um substantivo, não separo o adjunto adnominal ou o complemento nominal do substantivo a que se referem por vírgula. Não posso separar. O Amazonas vem registrando. Quem vem registrando? Observe que aqui eu tenho o quê? Uma locução verbal. Ah, locução verbal, verbo, sim. Aqui eu tenho o sujeito. Aqui eu tenho o sujeito Amazonas e aqui eu tenho o verbo. Se entre o sujeito e o verbo houver uma vírgula, errado. Esse cenário fez com que a Fundação de Vigilância emitisse. Ele emitiu o quê? Verbo transitivo direto. Um alerta, objeto direto. Entre o verbo e o seu complemento, caro concursando, não pode ter uma vírgula.
Ah, mestre, se fossem duas, vamos reformular. Esse cenário fez com que a Fundação emitisse nos últimos 10 anos um alerta. Aí eu colocaria duas vírgulas, emitisse vírgula nos últimos 10 anos, vírgula. Adjunto adverbial intercalado vem separado por vírgula. No selvagem, ele circula em áreas de mata entre animais como macacos e bichos preguiça. Corretíssimo o emprego da vírgula. No selvagem, no mundo selvagem, isso daqui é o quê? Um adjunto adverbial. Este adjunto adverbial de curta extensão pode vir separado por vírgula ou não. Volte ao texto. Pegue o PDF aqui no meu preparatório de português da VUNESP, específico de nível médio, que você tem lá na resolução da prova, você vai identificar o quê? Que tem o PDF e lá tem um texto. Você vai observar que depois de no selvagem lá não aparece vírgula. Tem pontuação? Tem vírgula. Tem vírgula? Tem SPC. Nada disso. Tem SVC. Sinal alternativa cujas vírgulas usadas no trecho retirado do texto apresentam a função de separar elementos que exercem a mesma função sintática. Ah, eu poderia falar uma enumeração? Sim. Então, são os elementos que exercem a mesma função sintática. Então, neste caso, pode ser a função de sujeito, de objeto direto, por exemplo. Mesma função sintática, enumeração. Já vou ao gabarito da questão primeiro. Olha aqui. Quem pensaria que esse jovem de 1854, tão cheio de vida, tão lépido, tão brilhante, então aqui eu tenho um jovem tão cheio de vida, tão lépido, tão brilhante. Termos que exercem a mesma função sintática. Se o dissesse, errava, o carnaval morreu, está apenas morimbudo. O carnaval não morreu. Eu descarto porque aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial. Quando a oração essa é uma condicional. Se a oração subordinada adverbial vier antes da oração principal, eu vou usar a vírgula. Se aparecer tão amarelo como desta vez, aqui vem uma exemplificação também entre vírgula. E o mísero que parecia vender saúde, aqui você já observa uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, vem entre vírgula. Ela vai explicar o que é o mísero, ela vai se referir ao termo anterior. Havia de acabar 20 anos depois, como o Visconde novamente está exemplificando. Aí nós temos as vírgulas. Analise o trecho abaixo para responder às questões. Passeando pelos jardins do palácio, vamos ler aqui o enunciado primeiro. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto à pontuação, é importante você compreender isso daqui. Não vou ler, vou otimizar o meu tempo. A questão está contemplando vírgula, não é isso? É correto afirmar o quê? Primeira coisa, tem vírgula? No meu curso eu falo muito sobre isso. Você não quer estar no SPC, não esteja no SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do seu complemento. Ah, mestre, é o sujeito do predicado, a mesma coisa. Então, olha aqui. Está correto, incorreto, porque separa o sujeito do verbo? Veremos já. Então, o emprego desta vírgula aqui. O que ocorre sobre esta vírgula? Passeando pelos jardins do Palácio Imperial de Tóquio, a vírgula que importa é esta daqui. Encontrei uma luva caída no chão. O emprego dela está correto porque é necessário, será que de fato é necessário fazer uma pausa? Caro concursando, esqueça. Ah, a vírgula é para respirar. Ah, então se não tiver vírgula, você vai morrer ao ler a frase, esqueça. Essa ideia de ter a vírgula para dar uma pausa durante a leitura da frase, esse não é o emprego da vírgula. Nenhuma regra fala, a vírgula deve ser utilizada para respirar. Não. Ah, mas eu tenho uma pausa quando leio a vírgula. Tem, mas não tem regra. Incorreto porque separa o sujeito implícito, eu, e o verbo encontrei. Nem tem, olha aqui. Quando fala encontrei, o sujeito oculto, implícito ou desinencial, ele está depois da vírgula. Então, eu encontrei. Quando o sujeito é oculto, ele está aqui junto ao verbo. Correto porque isola um adjunto adverbial considerado longo.
Então, será que ali eu tenho uma adjunta adverbial de longa extensão? Passeando pelos jardins do Palácio Imperial de Tóquio. Então, é uma adjunta adverbial de longa extensão? Sim. Agora, por que ele vem separado? Os adjuntos adverbiais de longa extensão, 3 palavras ou mais, virão separados por vírgula, desde que estejam deslocados ou intercalados. Eu falei ainda há pouco de SVC, agora eu trago SUVECA. A ordem direta das frases: sujeito, verbo, complemento, adjunta adverbial. Se esse adjunto adverbial vier aqui, como é o caso no início da frase, ele virá separado por vírgula. Então, passeando pelos jardins do Palácio Imperial, adjunto adverbial. Ah, mestre, voltando aqui, não seria neste caso, eu não teria aí oração subordinada adverbial reduzida? Sim, orações subordinadas adverbiais exercem a função de quê? Adjunto adverbial longo. Adjunto adverbial longo, caro concursando. Então vamos ver. Incorreto, porque separa o verbo passeando e seu complemento. Nada disso. Olha aqui, passeando. Nada, a vírgula está aqui, quando passeava. Então, bem interessante também, explorando bem as possibilidades da vírgula. Sinal alternativa em que se apresenta uma sentença adaptada no texto, na qual se preserva o uso correto da pontuação. Tem pontuação, tem vírgula, tem SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo, nem o verbo do seu complemento. Um exemplo clássico do SVC. Que será utilizado aqui? 3 instrumentos. Então, 3 instrumentos científicos, sujeito. E aqui eu tenho o verbo. Entre o sujeito e o verbo, se tiver uma vírgula, está errado. O que utilizará propulsores? A sonda. Entre o sujeito e o verbo, uma vírgula, está errado. Se forem 2, estaria correto. Aqui eu tenho um adjunto adverbial. Como ele é de curta extensão, ele pode vir entre vírgulas ou não. A NASA lançou o quê? Uma missão. Entre o verbo e o complemento tem uma vírgula. Olha o SVC aí. Gente, a humanidade já visitou mundos feitos de rochas, gelos ou gás. Aqui, correto, termos que exercem a mesma função sintática, só essa vírgula depois do mas que não precisa. A vírgula é antes do mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Alternando entre diversas altitudes, a sonda permanecerá em órbita. Aqui eu tenho o quê? Um adjunto adverbial de longa extensão deslocado. Ah, mestre, aqui eu não teria oração subordinada adverbial reduzida de particípios? Sim. Então, quando um adjunto adverbial de longa extensão ele for deslocado, aqui já entra em xeque a questão da ordem SUVECA. A ordem direta das frases é o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vem para o início da frase, nós usaremos vírgula. Da mesma forma, se for uma oração subordinada adverbial e ela vier antes da principal, ela também virá separada por vírgula. Analise as assertivas a seguir relacionadas ao uso da pontuação. Então vamos ver. Os homens, a maioria deles analfabetos, então aqui traz uma informação extra. Então eu posso usar os travessões? Posso sim. Se fosse vírgula, também estaria correto. Já trabalham na usina há mais de 10 anos, ponto e vírgula. Ok. No entanto, aqui depois de no entanto, se fosse porém, eu teria vírgula depois dessas conjunções coordenativas adversativas. No entanto, o tratamento recebido era dos piores. Aqui não tinham direito a nada. Então, aqui também o emprego da vírgula foi feito de maneira correta. Quando chegamos, estava tudo em paz. Mas, de repente, esse de repente aqui, essa locução adverbial virá entre vírgulas. Está correto. Quando chegamos, estava tudo em paz. Você vai usar esse ponto e vírgula quando aparecerem aqui outras vírgulas na frase. Você observa aqui que antes do ponto e vírgula não aparecem outras vírgulas. Então, não precisa usar esse ponto e vírgula. Quando chegamos aqui, eu colocaria uma vírgula aqui, porque aqui eu tenho uma oração subordinada
adverbial. Quando a oração subordinada adverbial temporal ou qualquer outra adverbial vier antes da oração principal, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a vírgula. Então, anote aí. Quando a oração subordinada adverbial vier antes da principal, você vai colocar vírgula. E se fosse ao contrário, estava tudo em paz quando chegamos? Não precisava. Mas aqui, quando chegamos, aí eu preciso ter essa vírgula aqui. A prefeitura solicitou o plantio de árvores na estrada. Quando aparecem aqui, aí eu chamo de sulveca. O que é sulveca? A ordem direta das frases. Eu tenho o sujeito, vamos marcar aqui para ficar legal. O sujeito, o verbo, o complemento e depois eu tenho uma adjunta adverbial. Conseguiu identificar a ordem sulveca? Frase perfeita para isso. Vou colocar aqui embaixo. Sulveca. Então, se eu tenho a ordem direta, eu não uso vírgula nesse adjunto adverbial de lugar, né? Então, não uso a vírgula e nem vou usar os parênteses também. Então, eu vou retirar aqui, está errado. Plantio de árvores na estrada, não uso nada. O gênio, aspas aqui, o gênio disse que o homem nunca foi à lua. O homem já foi à lua. Então, aqui eu observo que uma ironia, eu posso usar aspas quando se referir à ironia, sim, que na realidade ele queria falar era o burro, né? Nada disso, mas gênio, então aqui tem uma crítica. Como? Se o homem já foi à lua, se ele é gênio, ele saberia disso. Minhas melhores amigas, aqui eu tenho os parênteses, aqui está correto. Quando traz uma informação aqui adicional, eu posso usar os parênteses sim. Então está correto. Então aqui estará correta qual? A1, A4 e A5. Então, letra D que está correta. Sobre os vocábulos ou segmentos sublinhados, vamos marcar a alternativa correta. O adjetivo puro se relaciona à pureza, que qualifica a nossa natureza moral. Então, a gente tem de achar aqui a parte pura. Observe aqui. Mas em tudo o que diz respeito à pura natureza moral. Pura aqui nós podemos ter vários significados. Puro pode ser o quê? A água está pura. Se eu falo que a água está pura é porque ela não tem mistura, não é isso? Então é importante você observar. Agora, pura também, ela pode ser o quê? Pura pode ser aquela coisa autêntica, não é isso? Então vou descartar porque está errado. Não se relaciona à pureza. Pureza seria a pureza da água, aquela que não tem mistura. Mas aqui quando fala que diz respeito à pura natureza moral, seria o quê? A autêntica natureza moral. Eu poderia falar genuína natureza moral também? Poderia. Genuína natureza moral. Então, nada de pureza. O segmento para dizê-lo com outras palavras indica a inclusão de uma retificação. Observe aqui. Ou para dizê-lo com outras palavras. Quando fala ali, nós vamos observar ali uma ideia de explicação e trabalham apenas no visível ou para dizê-lo com outras palavras, esta não é uma regra religiosa. Então aqui vem para explicar e não retificar. O uso dos colchetes com pontos em seu interior indica ao leitor que algo foi censurado. Censurado, nada disso. Isso daqui vai indicar o quê? Que foi retirada uma passagem do texto. Ah, mestre, então ocorreu aqui o quê? Uma supressão? Show de bola, uma supressão. A segunda forma do demonstrativo esta se explica pelo fato de referir-se à localização espacial de algo. Ah, ok. Os pronomes aqui demonstrativos podem se referirem a tempo, a espaço e às pessoas do discurso também. Então, quando fala aqui, esta não é uma era religiosa. E aqui vai estar se referindo a quê? A tempo. Então, quando fala esta não é uma era religiosa, era está se referindo a tempo e não a espaço. Se fosse espaço, seria esta frase. Observe. Esta mesa é muito interessante. Aqui, esta eu uso o quê? Para algo que está perto de quem fala. Por isso eu disse esta mesa. Se eu dissesse essa cadeira na qual você está sentado, aí está longe de quem fala. Aí seria questão de espaço, mas ali é tempo. A alternativa é, será que está correta? Veremos. A forma inicial do pronome demonstrativo esta
se explica por ser um termo catafórico. Catafórico é aquilo que vem depois. Anáfora é aquilo que vem antes. Então, você vai se lembrar, sempre que for anáfora, vai se referir a algo que já foi dito anteriormente. Então, seria o quê? Essa. E já catáfora e algo vai se referir a algo que vai ser dito posteriormente, aí eu vou usar o quê? Esta. Esta, acreditamos, é a grande característica. Então, vai se referir a algo que será dito posteriormente. Então, aqui é algo catafórico. Refere-se a um termo posterior. Lembre-se disso daqui, aí está se referindo às pessoas também. Está se referindo ao discurso. Sinal alternativa em que apresenta informação correta a respeito dos sinais de pontuação empregados no texto. Tem pontuação, eu sempre falo de SVC. Não pode ter vírgula separando o sujeito do verbo, nem o verbo do complemento. A primeira notícia que lhe caiu sob os olhos, o secretário-geral de Agricultura, os 2 pontos servem para indicar uma enumeração. O homem pegou um jornal olha aqui, e ficou lendo com indiferença a primeira notícia que lhe caiu sob os olhos. Qual foi a primeira notícia que lhe caiu sob os olhos? Aí vem aqui, esses 2 pontos, eles têm a função de explicar aqui, observe. Qual foi a notícia que lhe caiu sob os olhos? O secretário-geral de Agricultura assinou a portaria designando o professor tal. Então, aqui você entendeu o objetivo dos 2 pontos? Eles vieram para explicar, correto? Qual é aqui. Então, nada de enumeração. Se fosse uma enumeração, vamos ver se daria para adaptar aqui, que lhe caiu sobre os olhos. As notícias que lhe caíram sob os olhos. O secretário pediu demissão, o novo secretário foi admitido. Neste caso, eu teria o quê? Neste caso, eu teria, sim, a enumeração. Mas aqui não temos essa ideia de enumeração. O homem, vírgula, que jamais teve um cargo público, sentiu o quê? As vírgulas isolam a expressão com sentido explicativo. Perfeito. Qual homem? Se eu falar, o homem sentiu que era hora de ele ser secretário. O homem, qual homem? O homem que jamais teve um cargo público. Então, isso daqui é um aposto explicativo. Oração subordinada, adjetiva, explicativa, aquela que vem entre vírgulas e é iniciada por um pronome relativo. E diria de tal maneira que protetor sairia humildemente. As aspas foram utilizadas para indicar um sentido incomum do termo em destaque. Observe aqui. Quando lhe perguntassem a profissão, eu sou protetor da natureza. E diria de tal maneira que protetor sairia humildemente com minúsculo e natureza com maiúsculo. Nada, aqui é somente para separar, identificar qual é a palavra que sairia humildemente. Nada de incomum. Isto é, bem, vocês têm costume de olhar o céu? O sinal de reticências foi utilizado para indicar a retirada, a supressão de um trecho do texto. Isto é bem? Não, aqui você observa uma hesitação. É um período que ele para poder dizer outra coisa logo na sequência. Então, é uma hesitação, nada de supressão. Nem pessoas que vivem de matar borboletas? Sim, porque existem pessoas muito cruéis. O travessão indica o início da fala de outro interlocutor. Nada disso, olha aqui. Começou aqui e terminou aqui. Só este homem está falando. Ele já tinha um discurso pronto, não é isso? Somente o protagonista falou. Então, todos esses travessões aqui são falas do próprio protagonista. Outro interlocutor, nada disso, porque somente ele falou. Todo aquele parágrafo lá, como você já conseguiu identificar, somente ele conseguia e podia falar. Renata, verifique se o número da agência está correto. Quando você fala diretamente com a pessoa, você vai chamar, você vai evocar aquela pessoa. Então, vocativo, eu uso vírgula. Minha tia de Ilhéus vai ficar. Aí já vem, opa, tem vírgula, SVC.
Quem vai ficar alguns dias? Minha tia, não é isso? Aqui eu tenho o sujeito, aqui eu tenho uma locução verbal. Entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula, não pode ter uma vírgula. Então aqui está correta a alternativa B, porque ela está errada, porque separou o sujeito do verbo por vírgula. Então nada disso aqui. Minha tia de Ilhéus vai ficar alguns dias em São Paulo. Aquele papel, isto é, quando aparecerem estas expressões, isto é, ou seja, ou melhor, elas vêm separadas por vírgula. A pandemia, meus filhos, vai deixar marcas profundas. Ele está falando com quem? Com os filhos. Então, quando você chama, evoca, fala diretamente com a pessoa, eu tenho um vocativo que virá separado por vírgula. Leia a frase abaixo para responder a questão e marcar a alternativa correta quanto à pontuação. Segundo ela, esta ação é realizada em parceria com as prefeituras que podem aderir ao programa. Então, segundo ela, você já viu que vem separado por vírgula. Esta ação é realizada em parceria com as prefeituras. Quando aparece este que aqui e ele retoma o substantivo anterior, eu tenho o quê? Um pronome relativo. Se eu tenho um pronome relativo, ele dará início a quê? Pronome relativo, ele dará início a uma oração subordinada adjetiva. Se ela vier separada por vírgula, é o que? Oração subordinada adjetiva explicativa, porque vai explicar alguma coisa. Então, aqui, o emprego da vírgula também está correto. Segundo ela, esta ação, o que é realizada? A ação, olha o SVC. Então, já vou anotar aqui. Não separo por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Então, está errado. Esta ação é realizada, nada justifica também o emprego dessa vírgula aqui. Segundo ela, esta ação é realizada em parceria com as prefeituras que podem aderir. Entre a locução verbal, eu não posso usar vírgula.